Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Aguardando aí os alunos da TE 59 para a gente fazer uma live de correção da aula de anatomia e fisiologia. Vou aguardar um pouquinho eles aparecerem. Combinamos agora às 15 horas, né? Para fazer essa live. Vivi já chegou. Adriel tá aí. Adriel, na tua turma não, mas seja bem-vindo. Né, os alunos já chegou. Taene, minha amiga enfermeira. Vou fazer uma live, Adriel, para corrigir só da 55 só no sábado, tá? Hoje é dia da 59, TE 60. Boa tarde a turma, boa tarde a todos. Vou aguardar só mais um pouco, estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Então, Carol Campelo, minha amiga fisioterapeuta maravilhosa, um beijo. Feliz aniversário atrasado. Não briga comigo, eu não compareci no seu trabalho, no seu aniversário, tá, minha amiga? Então, gente, Ilka tá aí, Átila já tá aí, Vivi tá aí, Edinalva tá aí, Maria Eduarda, todo mundo chegando, perfeito, que bom. Laine chegou, Laís, a Ilka, Átila, boa tarde a todos. Também te amo, Carol, ó. Beijo no meu amigo. Então, eu quero primeiro agradecer aos alunos da TE 59 e da TE 60 do curso de HF, onde no momento estou lecionando a disciplina de Anatomia e Fisiologia, pela participação e colaboração nas atividades elaboradas e entregues com sucesso lá no nosso portal digital de aula. E foi aceito com bastante exatidão. Elaine, beijo, Elaine. Foi recebido com grande exatidão, foi bem precisa suas respostas. Os resumos estavam maravilhosamente bem sobre a fisiologia do funcionamento do pulmão. Parabéns para vocês que estão estudando no nível técnico de enfermagem, mas ao mesmo tempo tem uma sede no conhecimento, uma sede em buscar sabedoria, né? Isso é muito importante para um professor. E cada vez mais eu me animo em dar aula para vocês, mesmo às vezes a gente fica estressado, né? Acaba tendo probleminhas, mas a vida é assim, né? A vida não é feita só de belezas e de flores. Nós temos que também saber lidar com as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu deixei lá no portal de vocês 5 questões para ser entregue na aula de hoje sobre fisiologia, né? Fisiologia, a qual vocês responderam com boa dedicação. As respostas foram bem sucintas, de acordo com o vídeo aula meu postado. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tenho postado no portal, dos vídeos que eu tenho postado no YouTube. Eu tento fazer da melhor maneira possível para que vocês possam estar entendendo e estar compreendendo com relação ao nível técnico de enfermagem de vocês, que futuramente serão fisioterapeutas, como minha amiga Carol está aí, enfermeiro e médico e etc e tal, correto? Então vamos para a correção. Está todo mundo já com caneta, com papel na mão? Carleide Clé, minha ex-aluna maravilhosa. Boa noite, Zé. Boa tarde, Zélie. Boa tarde a todas as turmas, todo mundo que está chegando aí. Carleide, um beijo no seu coração, morrendo de saudade, tá? Então, pessoal, pegue aí o papel, a caneta e vamos fazer a correção. A primeira correção, tá? Que é a primeira pergunta, fala qual a função da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar é um órgão anexo ao sistema digestório. Ela não é exclusivamente parte do sistema digestório. Ela é um órgão anexo ao sistema digestório, a vesícula biliar, né? E eu perguntei qual é a função da vesícula biliar, que é uma função bem específica, bem objetiva. A vesícula biliar nada mais é que ela tem a função de armazenar a bile.
né? A vesícula biliar tem a função de armazenar a bile. Bile é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. Então, a função da vesícula biliar é armazenar a bile. A bile é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão das gorduras no intestino após ser digerida pelo ser humano. Então, a função da vesícula biliar, armazenar a bile. E para quem colocou armazenar a bile, parabéns. E quem também especificou que a bile é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão das gorduras no intestino delgado, não no intestino grosso, no intestino delgado. Muito bem, a questão está exata, correta, tá? A questão número 1, tá? Então não esqueça que a bile é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino delgado, não no intestino grosso. É no intestino delgado que é feita a absorção de todos os nutrientes, tanto no duodeno, tanto no jejum, tanto no ilho, tá ok? Então quem respondeu assim, parabéns, ótimo, ficou perfeita a resposta. A número 2, qual a função do apêndice? Apêndice também é um órgão anexo ao nosso sistema digestório, tá? Que na verdade está ali não basicamente pelas muitas funções, mas tem uma função específica. Porém, quando há complicação no apêndice, né? Quando há um processo inflamatório, o paciente tem uma apendicite, que é a inflamação do apêndice, é uma cirurgia de emergência, tem que ser retirado o apêndice, mas a pessoa consegue sobreviver e viver longamente sem o apêndice, tá? Tá bom? Qual a função do apêndice? A aluna está falando aqui a questão que causou dúvida. A função do apêndice. O apêndice serve como depósito de bactérias, tá? Auxilia no processo de digestão. Ele absorve as bactérias dos alimentos e evita o processo infeccioso no organismo. Eis a função do apêndice. Né? Pode ter uma função específica na questão de microbiota, de evitar o processo infeccioso no organismo, tem a função de absorver as bactérias presentes no alimento e fazer o processo metabólico. Também ele serve como depósito de bactérias, mas quando ele tem um processo inflamatório, isso aí não é preciso botar isso na questão não, só vou explicando para vocês. Quando há um processo inflamatório no apêndice, que a gente chama de apendicite, o paciente tem que fazer uma cirurgia de urgência para retirada desse apêndice, onde o nome dessa cirurgia se chama apendicectomia. O apêndice não tem muita importância, mas mata, né? Mas ele tem uma importância essencial porque ele serve de depósito de bactéria, né? Vamos dizer assim, ele é lixeira. O que é bactéria, o que é ruim vai para dentro do apêndice, né? Então ele é como se fosse uma lixeira que vai ser ali absorvido as bactérias, ele vai auxiliar no processo de digestão do aparelho digestório, por isso ele é um órgão anexo ao sistema digestório. Ele também vai absorver bactérias desses alimentos e vai evitar processos infecciosos no organismo. Mas quando tem uma patologia que causa um processo inflamatório nele, chamado de apêndice, que pode levar ao óbito se não for operar em questão de emergência, né, no período de 24 horas, que a cirurgia de apêndice pode esperar, de urgência, que fazem a apendicectomia, o paciente pode ir a óbito, tá? Mas deu para vocês entenderem a questão número 2, né? Serve como depósito de bactérias, auxilia no processo de digestão, absorve a bactéria dos alimentos e evita processos infecciosos no organismo. Quem respondeu basicamente assim, tá certo? Que também não respondeu assim, respondeu com outras palavras que deu para eu entender, também está certo, tá?
A pessoa vai, por que isso quando ele estourou mata o paciente? Pois espalha o lixo pelo corpo assim que disse, exatamente. Como o apêndice ele tem a função de serve como depósito de bactéria, absorve as bactérias do alimento. Quando o apêndice está saturado, né? Quando o paciente tem um apendicite, e o paciente não procurou uma emergência, está sentindo várias dores na região abdominal inferior, direita, e quando vai fazer uma ultrassonografia ou uma tomografia computadorizada e descobre que esse apêndice está saturado, rompido, né? Ali o que vai se espalhar pelo organismo? Todas as bactérias, toda a secreção purulenta, que eu chamo de exudato, porque o apêndice está inflamado, está com um processo inflamatório, vai ali ser liberado para toda a corrente sanguínea, todas as bactérias, toda essa secreção de exudato, onde causa realmente aí uma infecção generalizada, que a gente chama de septicemia ou choque séptico. Quando o apêndice não é retirado a tempo, ele acaba se rompendo, essas bactérias vai se multiplicar pelo organismo, vai causar o quê? Uma infecção generalizada na corrente sanguínea por uma bacteremia, que a gente chama de septicemia ou choque séptico. O apêndice não tem muita importância, mas o depósito de bactéria é feito nele, a absorção das bactérias é feita no apêndice. E ele evita o processo infeccioso no organismo, mas quando ele se complica, pode matar, que é apendicite, é uma cirurgia de emergência que não pode demorar 24 horas, chamada apendicectomia. Ok? Deu para entender? Eu expliquei de uma forma bem objetiva para que vocês possam entender, tá? Vamos para a questão número 3. Deu para entender, pessoal? Eu até falei um pouquinho a mais sobre apendicectomia, inflamação do apêndice, apendicite, infecção generalizada, septicemia, choque séptico, que vocês vão ouvir falar muito isso futuramente em outras disciplinas, mas eu quero saber se vocês conseguiram entender essa questão número 2, tá? Tá ok? Tá todo mundo aí? Átila tá aí? Tá todo mundo aí? A Ilka, Vivi, Elaine. Não vi o Diego ainda, não vi a Isa. Que bom, Átila, obrigado. Parabéns a vocês, tá? As respostas de vocês foram exatamente parecidas com as que eu estou falando aqui agora. Então, deu para perceber que vocês estão captando a disciplina e isso é muito bom para mim, tá? Espero que essa pandemia passe logo e a gente consiga ter aula presencial e nos vermos pessoalmente, né? A Vanessa Jacinto, porque tem 3 Vanessa na sala. A Vanessa Jacinto, Vitória Marinho, minha estagiária, foi minha monitora de prática de enfermagem, está aí. Fica calma, Vivi, vai dar tudo certo, tá? Parabéns, tá, Átila, pela sua atividade, estava perfeita. Como a sua, como dos demais alunos. Gosta de me ouvir, Carleide? Obrigado, saudade de você, meu amor. Número 3. Qual é a função das meninges? Tá? Lembrando que no nosso corpo existe várias membranas que recobrem alguns órgãos e vísceras. Tá? Nós temos o peritônio, que é uma membrana que recobre a cavidade peritoneal. Nós temos a pleura, que é uma membrana que recobre os pulmões, que pode ser conhecida como pleura visceral, pleura parietal e pleura pulmonar, tá? Então, a pleura ela pode ser dividida em visceral, parietal e pulmonar, só para vocês entenderem, tá? Então, nós também temos as meninges. O peritônio protege a parede abdominal. A pleura protege o pulmão. Lembrando que a pleura pode ser dividida em pleura visceral, parietal e pulmonar. E temos as meninges. As meninges são membranas que recobrem e protegem o sistema nervoso central, que é o cérebro. Ela fica abaixo da caixa craniana, tá? Então, as meninges são membranas que revestem o encéfalo e a medula espinal, tá? Do sistema nervoso central, com o objetivo de proteger o sistema nervoso central. E elas são divididas em 3 partes. A primeira é a dura mater, depois temos a aracnoide, depois temos a pia mater. Também
pode ocorrer processos infecciosos nessas membranas, por bactéria ou por vírus. Quando o paciente tem uma patologia viral, uma patologia bacteriana, que não está sendo detectada da forma correta e não está sendo curada com tratamento adequado de antibiótico terapia, essa bactéria da corrente sanguínea ela pode se instalar no sistema nervoso central, causando inflamação nessas meninges, onde o paciente desenvolve uma meningite, ou meningite bacteriana ou meningite viral. E essas membranas podem ficar inflamadas, onde o paciente pode vir a óbito ou ficar com sequelas para o resto da vida devido à bactéria que atingiu as meninges. Lembrando que a meninge, tem a função de proteger o encéfalo e a medula espinhal. Uma vez que tem uma patologia que atinge essas meninges, tanto a dura mater, pia mater e a aracnoide, ela deixa de exercer sua função, que é proteger o encéfalo e a medula espinal. E com isso o paciente passa a ter o quê? Uma vida vegetativa, passa a ficar acamado, não consegue mais viver mais da forma que é para viver como um ser humano normal, né? Porque ele teve uma doença chamada meningite. Tá? Isso vocês vão aprender também futuramente na disciplina de intercorrências clínicas ou chamada clínica médica. Mas a resposta era: meningite é uma membrana que reveste o encéfalo, a medula espinal. O objetivo dela é proteger o sistema nervoso central. Ela é dividida em dura mater, aracnoide e pia mater. Quem respondeu assim? Ótimo! Beijo, amei, tá? Lembrando que estava tudo lá no vídeo, bem explicado. Eu fiz um vídeo aula sobre cada tema aqui e expliquei perfeitamente bem. Deu para entender, ninguém precisou usar o Google, ninguém precisou usar outros meios para poder pesquisar sobre as respostas, porque as respostas estavam em cima dos vídeos explicativos que eu botei no portal, tá? Mas deu para vocês entenderem a questão número 3? Agora fez sentido a palavra meningite. Meningite é a inflamação das meninges, inflamação dessas membranas, tá? Apendicite é a inflamação do apêndice, né? E colecistite é a inflamação da vesícula biliar. Então, quando vocês ouvirem a palavra, o paciente tem uma colecistite, inflamação na vesícula biliar. O paciente tem uma colelitíase, cálculo na vesícula biliar. O paciente tem uma apendicite, inflamação do apêndice. O paciente tem uma meningite, inflamação das meninges. O paciente tem uma peritonite, inflamação do peritônio. O paciente tem um derrame pleural, líquido purulento na cavidade pleural, que é a membrana que recobre os pulmões. Então, quando o paciente tem uma pneumonia passada que não foi tratada repetitivamente, ou ele tem uma tuberculose, ele pode ter um derrame pleural, líquido na cavidade pleural, que é a membrana que recobre os pulmões. Quando ele tem um processo inflamatório nas meninges, ele tem uma meningite. Quando ele tem uma inflamação na vesícula biliar, ele tem uma colelitíase, colecistite. Quando ele tem cálculo, que é pedras, na vesícula biliar, ele tem uma colelitíase. E quando o apêndice está inflamado, ele tem um apendicite. Foi? Deu para explicar mais ou menos aí? Entrei um pouquinho em terminologia médica, mas é só para vocês entenderem que a anatomia é importante, né? Para vocês estudarem futuramente práticas de enfermagem, né? Então, quem sempre tem uma boa anatomia, uma boa fisiologia do sistema, como funciona, consegue desenvolver muito bem a aula de práticas de enfermagem e farmacologia e não se perde no ambiente hospitalar, porque a base de tudo é o conhecimento. Não existe prática sem teoria, tá? Não existe. Então, não adianta você estar dentro do hospital, pega o prontuário, lê aquilo lá. O paciente está com diagnóstico de colecistite. O que é colecistite? Inflamação na vesícula biliar. O paciente tem uma diagnóstico de apendicite, inflamação no apêndice. E ele está aqui com peritonite, inflamação no peritônio, né? Ele tem uma meningite, inflamação nas meninges. Ele tem uma colestite, colelitíase, inflamação, pedras na vesícula biliar. Isso é importante saber, muito importante, né, para vocês.
futuramente vocês vão aprender mais sobre isso, né? Se for eu, professor de práticas de enfermagem, né? Que é uma matéria muito boa e gostosa, mas necessita de dedicação do aluno. A número 4, cite 3 patologias. Quando eu falo 3 patologias, eu estou me referindo a doença. Patologia no hospital nós chamamos de doença. Cite 3 patologias que podem atingir os rins. Quais são as... Tem várias patologias, eu só pedi 3 patologias. Diabetes mellitus causa doença renal? Causa doença renal. Não fale pressão alta, tá? Vocês vão ver essa letrinha aqui lá no hospital, ó. Em vez de falar pressão alta. Ó, HAS, hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão arterial. Nós não falamos pressão alta, falamos aumento da pressão arterial ou hipertensão, que é aumento da pressão arterial, tá? E lá o diagnóstico vai estar assim, ó, hipertensão arterial sistêmica, HAS. Isso causa doença renal? Causa doença renal. Se você ver essa letra aqui, ó, lá no hospital, ó, essas 2 siglas aqui, ó, essas 2 letras, essas 2 vogais aqui, ó, consoante, que é DM, diabetes mellitus. Causa doença renal? Causa doença renal. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, e infecção do trato urinário de repetição, que a gente chama ITU. Infecção do trato urinário de repetição pode causar uma doença renal? Pode causar uma doença renal. Cistite, inflamação na bexiga, pode causar doença renal? Pode causar uma doença renal. Urolitíase. O que é urolitíase, Eduardo? Cálculo nos rins. Cálculo nos rins pode causar uma doença renal? Pode causar uma doença renal. Pielonefrite, inflamação dos néfrons, pode causar uma doença renal? Pode causar uma doença renal. Então, eu pedi para citar só 3. Eu falei um monte aqui. Diabetes mellitus, DM, hipertensão arterial sistêmica, HAS, cistite, inflamação na bexiga, ITU, infecção do trato urinário de repetição. Toda vez que está tendo infecção urinária, pode causar uma patologia nos rins. Urolitíase, cálculo nos rins, tá? Pode causar doença renal. Pielonefrite pode causar uma doença renal. Então, isso tudo pode favorecer que esse paciente venha desenvolver uma doença renal crônica ou aguda e até mesmo fazer uma hemodiálise ou diálise peritoneal. Foi? Deu para entender? Ok, Vivi? Ok, Átila? Helena? Deu para entender, pessoal? Não se preocupe que a live vai ficar salva. Eu vou colocar lá no grupo de vocês para vocês estarem olhando de novo. Quem quiser olhar e anotar tudo, notar alguma coisa que perdeu, tá? Realmente é interessante, Helena, esse assunto. Obrigada, Vanessa. Eu tento explicar da melhor maneira possível. Ainda falta a questão 5. Eu quero que vocês entendam assim. Nós lamentamos... Ilka, muito bem, Ilka. Nós lamentamos a vida, né? Vou parar aqui só um pouquinho para falar. Hipertensão, diabetes, policística, pedra no rins, está certo, Ari, está certo, sim. Eu quero que vocês entendam aqui uma coisa. Às vezes nós reclamamos muito da vida, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Não é aula presencial, é aula online. Isso facilita muito. A questão da aula, né? Tendo aula online. Então, da mesma forma que eu me dedico de ficar com vocês de 1h da tarde até agora, eu acho que vocês também têm que se dedicar no momento da aula. Isso é muito importante. Porque se eu me dedico, eu tiro meu tempo para fazer as coisas para o ensino de vocês, eu quero ver esse retorno.
Porque o professor, ele é aquilo que a turma exige, que a turma precisa. Se é a turma desmotivada, desinteressada, o professor vai ficar desinteressado de ensinar. Mas se é uma turma que tem ânsia por ensino, que busca o ensino, busca o conhecimento, quanto mais a turma ser assim, o professor mais vai querer ensinar. Entendeu? E tem que ter tem que ser recíproco mesmo, Elane. Temos que ter esse feedback entre nós. Agora não pode ficar, eu não estou conseguindo, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Não pode ficar lamentando a vida no momento de aula e no momento de aula, né? Momento de aula, momento de aula. Ó, eu cheguei em casa, já passou de dar aula para vocês e eu não me importo de estar aqui fazendo essa live para vocês explicando sobre a atividade. Eu poderia fazer o quê? Ah, já passou meu horário de aula com eles, para que eu vou fazer live explicando sobre exercício? Não tem, para quê? Eu não vou explicar nada, não. Não, mas eu estou aqui para poder ensinar e eu quero ensinar. Porque se realmente, Elane, correto, até porque se fosse presencial, todos teriam que estar na aula. Né? Todos teriam que ter um compromisso, tá bom? É só um recadinho, tá? Para que não ocorra nas próximas disciplinas, se não for eu, for outro professor, vocês já chegarem lá, ó. Perfeito. A número 5, facinho essa questão, gente. Por onde o alimento é levado até o estômago, conforme o vídeo aula? É pela traqueia? Não, o que passa pela traqueia é o quê? Oxigênio. É o ar que entra para dentro dos pulmões para o pulmão fazer hematose. E a traqueia faz parte do sistema respiratório, tanto superior quanto inferior. Por ela não entra alimento, tá? Não entra alimento, só entra oxigênio, tá? E por onde que passa o alimento até chegar no estômago? Pelo esôfago. O esôfago, através de movimentação involuntária, chamada de peristalse ou peristaltismo, ele leva o alimento triturado pela boca, pelos dentes e pelas glândulas salivares até o esôfago, do esôfago para o estômago. É pelo esôfago que lá no hospital, quando o paciente tiver uma disfagia, dificuldade de engolir ou de deglutir, ou uma afagia, ausência na deglutição, onde vocês vão atuar de acordo com a prescrição do médico, passando uma sonda nasogástrica ou orogástrica, e a sonda vai ser introduzida pelo nariz e vai ter que passar pelo esôfago que fica atrás da traqueia, para que essa sonda passe pelo esôfago e chegue até o estômago. Porque o paciente não consegue mais engolir. Se ele não consegue mais engolir, afagia. Se ele tem dificuldade em deglutir, disfagia. E com isso temos que favorecer a alimentação dele para que ele não venha ficar desidratado, desnutrido, ter uma perda ponderal. Aí passamos uma sonda pelo nariz que passa pela via aérea superior, vem até o esôfago, que fica atrás da traqueia, e vai até o estômago. E nós vamos alimentá-lo por essa sonda. Agora, sonda nasogástrica não tem que passar pela traqueia. Porque se ela entra pela traqueia, ela vai para o pulmão. E você vai colocar comida no pulmão? Não vai colocar comida no pulmão, né? O pulmão está ali para receber o quê? Oxigênio, que nós respiramos pelo ato inspiratório para ele fazer hematose pulmonar e esse sangue de ser venoso ser trocado para arterial e transportar oxigênio para as células. O estômago não. O estômago é um órgão, né, que está apropriado para receber nutrientes, que é transportado da boca para o esôfago e do esôfago para o estômago. E quando existe uma patologia que impeça esse processo da mastigação do paciente, da deglutição do paciente, temos que passar uma sonda que vai pelo esôfago e do esôfago chega até o estômago e o alimento é passado através dessa sonda com a seringa e o auxílio do profissional de enfermagem. Correto? Então essas eram a resposta das 5 questões. Ficaram com dúvidas? Ou ficou bem explicado? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Aproveita que eu estou dando tempo. Deu para entender todos? Não esqueça que às 21 horas tem uma live comigo e com a doutora Letícia, nutricionista, onde nós vamos falar sobre a fome emocional na época de confinamento obrigatório, né? A questão de fome emocional, que é diferente de fome fisiológica, tá? Então, deu para entender todo mundo, né? Eu não estou vendo os corações subindo,
A live vai ficar salva. Diego não apareceu, Isa não apareceu, mas todos estão aqui. Passem para os colegas informações, levem com vocês as informações. Obrigado, Átila, obrigado, Vivi, obrigado, Ica, obrigado, Nazario, Alessandra, obrigado, Ari Souza, obrigado, Helena, obrigado a todos pela participação, a todos os colegas que tiraram um tempinho aí para ouvir a minha explicação, tá? Lembrando que tem 2 atividades no portal, uma para marcar X e uma discursiva para ser entregue na próxima aula da terça-feira, que também vamos estar fazendo uma live para corrigir essa atividade, tá? Que bom que você gostou, Vanessa Jacinto, obrigado, tá? A intenção é esclarecer a dúvida, a intenção é passar conhecimento para vocês. Não adianta eu jogar a atividade lá se eu não faço uma correção. Eu sempre faço uma correção, eu sempre mando vídeos corrigindo, mas hoje eu resolvi fazer uma live para vocês me verem e a gente bater um papo, tá, Alessandra? Obrigada a vocês. Tá? Carleide, obrigado. Como é que eu vou colocar você no grupo, Carleide? É grupo da turma. Carleide foi minha aluna do curso técnico de enfermagem, gente. Hoje ela é uma ótima profissional. Eu sempre faço live, Carleide. Quando você precisar, estamos aí. Obrigada a você, Átila. Gente, eu vou deixar a live salva, que agora eu preciso descansar. Às 21 horas, quem quiser assistir minha live, junto com a doutora Letícia, sinta-se à vontade, é aberta ao público, tá? Hoje eu fiz uma live exclusivamente para TE 59 e TE 60, com a intenção de passar o conhecimento e corrigir aqui as questões de anatomia e fisiologia, tá? Parabéns a todos pela dedicação, continue assim, se esforçando e se dedicando, tá? Hoje o caminho é estreito para todos vocês, pode ter dificuldades no seu caminho, mas lembre-se que no futuro sempre terá várias pessoas lá na plateia aplaudindo a sua vitória. Não esqueça disso. Nada é impossível para aquele que tem a vontade, tá? Para aquele que crê, para aquele que tem um sonho de conquistar algo que acha que é impossível, mas não é impossível. Só basta você ter fé, foco e força e determinação para estudar, tá? Mais tarde nós encontraremos. Até mais. Um beijo, fique com Deus. Quem não pôde assistir, dá um beijo por mim, tá bom? Um beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau.